Olá, pessoal. Vamos então a mais uma videoaula de estatística. Daremos continuidade a intervalo de confiança. Bem, intervalo de confiança para a média populacional quando a variância populacional é desconhecida. Vídeo anterior, a gente trabalhou quando a variância populacional era conhecida. Agora, nós estamos trabalhando com a variância populacional desconhecida. Então, a gente está supondo que não temos esta informação da variância populacional e que a nossa amostra, agora, ó, a nossa amostra, ela é uma amostra pequena, ou seja, menos de 30 elementos. E para esse cálculo, ao invés de a gente utilizar a tabela de distribuição Z, nós vamos utilizar a tabela de distribuição T de student. A distribuição normal, ela é praticamente igual. Nós temos aqui o 1 menos alfa, que é o nosso intervalo de confiança, e temos o alfa, que é o nosso intervalo de significância, ou seja, o nível de significância e o nível de confiança. Lembrando que se nós temos aqui, por exemplo, o nível de confiança de 90%, por exemplo, tá? O meu nível de significância seria de 10%, então o meu alfa seria 10, onde eu tenho que estar, né, dividindo alfa sobre 2, para eu ter estes dois, essas duas caudas que seriam os nossos erros. Muito bem. Então, a distribuição T é a que nós utilizaremos agora, apesar de ela estar muito próxima da distribuição Z. Ela é muito próxima da distribuição Z. Porém, ela é mais indicada para quê? Para pequenas amostras, né? Tamanho de amostras menores que 30 elementos, onde a distribuição Z era indicada para maior ou igual a 30 elementos. Assim como na distribuição Z, e quando conhecíamos a população, a variância populacional, e agora não conhecemos, utilizamos para o cálculo do intervalo de confiança o nível de confiança, que é 1 menos alfa, né? A média da amostra, que é x barra, o tamanho da amostra, que é n, e o desvio padrão. Então, conhecemos os mesmos, temos que conhecer os mesmos elementos que conhecíamos lá. As fórmulas continua para a população finita e para a infinita e para a população finita. Ou seja, o que vai mudar aqui é que antes nós tínhamos aqui que era o nosso Z alfa sobre 2. E agora nós temos o nosso T alfa sobre 2. Para populações finitas, né, então a gente ainda tem este detalhe aqui, que é o que a gente chama de ajuste populacional. Muito bem, vamos então a um exemplo. Suponha que o lucro líquido anual de uma empresa tenha distribuição normal. Obteve-se através de uma pesquisa, uma amostra aleatória de 20 empresas. 20 empresas, portanto, menores do que 30, uma amostra menor do que 30. E aí a gente obteve estes dados em milhões de reais, das 20 empresas pesquisadas. O que eu quero?
Construir ao nível de significância, aqui a gente falou em nível de significância, então é o erro. Consequentemente, o nível de confiança será 95%, um intervalo de confiança para a média dos lucros das empresas. Muito bem. Então, tirando os dados, como a gente viu que temos que tirar esses dados, o nível de confiança, então, é de 95, porque aqui a gente falou em nível de significância, que era 5. Calculando a média disso aqui, né? Uma média das 20 empresas, eu vou ter 239,65, o tamanho da amostra, 20, e calculando também aqui o desvio padrão, né, da amostra, 16,49. Muito bem. O que eu falei? Que agora o valor padronizado não é mais do Z alfa sobre 2, e sim do T alfa sobre 2. Então, para isso, nós vamos utilizar o quê? A tabela de distribuição de student, ok? Muito bem. Então, o meu T alfa sobre 2 também uso em módulo. Aqui é um pouquinho diferente do que a gente fazia na Z. Na Z a gente já ia direto para este cálculo e ia para a tabela Z. Aqui o que nós temos que verificar? N-1. O que é esse N-1? É o tamanho da amostra menos 1. Então, o tamanho da amostra era 20, menos 1, 19. Aqui, 1 menos alfa sobre 2, que vai ser igual a 1 menos, o meu alfa é de 5%, então 0,05 dividido por 2, que vai ser igual a 1 menos 0,025, ou igual a 0,975. Muito bem. E isto me deu um número aqui, né, de 2,0930. Então, vamos agora ver na tabela de Student, onde que nós encontramos este número 2,0930. Então, observem bem, aqui eu tenho a coluna do N-1, né? do tamanho da amostra, menos 1. O que a gente tinha lá? O tamanho da amostra era 20, menos 1, então 19. Está aqui, ok? Está o 19. Vamos circular aqui. Muito bem. E obtivemos no T alfa sobre 2, 0,975. Pois bem, trazendo nesta coluna e nesta linha, nós vamos encontrar aqui exatamente quem? O 2,0930, que é exatamente este valor aqui que eu havia falado, de onde que ele tinha sido encontrado. Né? Então, só relembrando, N-1, que era o tamanho da amostra menos 1, que deu 19, e o alfa, 1 menos alfa sobre 2, que deu 0,975. Muito bem. Feito isso, então, temos todos os dados agora para trabalhar na fórmula. Eu não conheço o tamanho da população, porque eu só retirei uma amostra, né, de 20 empresas, então eu vou usar a minha fórmula da população ali infinita, ok? Então, 1 menos alfa é o nosso intervalo de confiança de 95%. Então, vamos ver a probabilidade, em que intervalo vai estar a probabilidade, que eu chamo o MI, a toda a população, destas 20 empresas que foram pesquisadas. Então, observem,
o x barra é o 293, o 239,65. O T alfa sobre 2 é exatamente aquele número que nós encontramos na tabela T de Student, 0,20930. O nosso desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada de n, que é o tamanho da minha amostra. Menor ou igual a μ, e aqui só muda, né, o sinal, porque nós temos um erro, né, um erro para menos da média e um erro para mais da média. Na verdade, ó, isto daqui, T alfa sobre 2, isto aqui, T alfa sobre 2, que multiplica o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n, é o meu erro. Então, menos, né, a média menos o erro, e a média mais o erro. Então, nós vamos ter a média populacional, né? Estará, né, a probabilidade dentro deste intervalo de menos a média e de mais a média. Fazendo esse cálculo, nós tivemos então que a probabilidade da média populacional estar entre quem? 231,93 e 247,39 milhões de reais, este lucro líquido anual médio, com um intervalo de confiança de 95% e, consequentemente, um nível de significância de 5%, que era o que nós tínhamos proposto lá no problema. Então, pessoal, espero ter deixado claro o que é um nível, o que é um intervalo de confiança quando a variância for desconhecida. Uma boa aula para vocês e até a próxima.